Bom, gente, vamos falar então sobre a discursiva do Ministério Público do Piauí. Esse vídeo ele trata exatamente do analista processual, né, do pessoal do direito. E a gente vai falar um pouquinho sobre o CESP, o que o CESP tem trazido de novidade, o que vocês vão encontrar aqui no nosso curso, tá? E sobre aquilo que tem mais chance de cair na prova. Meu nome é Júlia Andrade, sou professora de discursivas há bastante tempo, né? Diria assim, quase 2 décadas, português 2 décadas, mas discursivas um tempo aí, talvez uns 15 anos. Então vamos lá. Bom, o CESP tem uma prova discursiva, naturalmente assim, para a gente ter uma noção, né, do que vocês vão encontrar no material, que vai avaliar a apresentação do texto de vocês. Essa apresentação tem a ver com a letra, paragrafação, confecção de margens, não é? Então isso aqui tudo eles avaliam. Letra é sempre legível, não importa qual seja a letra, pode ser letra cursiva, como essa que vocês estão vendo, pode ser a letra de forma, entendeu? Etc. Não tem problema nenhum. Depois o CESP traz para você, isso aqui é uma prova qualquer, tá? Só para poder ilustrar. Ele traz os tópicos que ele quer ver discutidos aí na sua discursiva. Ou vem desta forma, ou vem de forma, como é que eu vou dizer para vocês? De forma horizontal. Deixa eu ver se eu trouxe alguma atualizada aqui para eu demonstrar. Vamos lá, um pouquinho mais para frente. A gente chama de forma horizontal quando a banca não dispõe, né, esses tópicos aí, item a item, um abaixo do outro. Bom, eu trouxe provas atualizadas, mas não trouxe a parte horizontal. Não tem problema. Aqui no curso eu mostro, não tem problema não. Mas enfim, às vezes ela costuma trazer tudo junto, num enunciado só, tá? Mas é só o aluno prestar atenção que do mesmo jeito haverá tópicos ali para que ele possa dissertar. Então o que nós temos? Algumas questões que são importantes, que mudaram em 2018, né? Perdão, antes de eu falar do que mudou em 2018, o clássico. Normalmente, o que o CESP exige? Ele exige que você redija de forma bastante objetiva, de forma precisa e de forma ordenada e também de forma fundamentada, ok? Esses aspectos aqui. Isso aqui é um exemplo da BIM, que aconteceu recentemente, mas só para mostrar, ele traz esses aspectos, não é? E você precisa ser objetivo, ou seja, ir direto ao assunto, ser preciso, não ficar substituindo termos originais do assunto solicitado, porque muitas vezes a sua prova é corrigida, não é? Por uma banca que a gente chama de banca leiga, uma banca misturada. Ah, mas o CESP colocou a lista dos examinadores que vão corrigir. Gente, colocar a lista, a gente diz, papel aceita tudo, né? Mas na prática se ganha muito pouco para corrigir essas provas. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. De forma ordenada, ou seja, não tirando a ordem que foi apresentada pela banca. Quando, mesmo examinadores especializados, se ele tem um volume muito grande de discursivas para entregar, porque às vezes não é só o seu concurso, entram outros concursos ali que estão também em voga. E esse examinador ele tem um volume muito grande de textos para examinar. Quanto mais você dificulta, ou seja, quanto mais você escreve de forma complicada, né, mas por mais que seja também especialista, ele pode estar cansado e não chegar vamos dizer assim, a prestar atenção no que você de fato respondeu. Ou seja, deixar o problema para ser resolvido no segundo momento, que seria na fase recursal, que é aquilo que nenhum de nós quer. Não é? Então, escreva na ordem, porque ele cria uma lógica de leitura e você precisa acompanhar essa lógica. Escreva de forma bastante objetiva, de forma precisa e de forma bastante fundamentada. O que é fundamentar? A fundamentação ela acontece por meio de comprovações. Então, por exemplo, nós que vamos dissertar dentro do plano do direito, temos que prestar atenção aqui em cima, no enunciado, qual é a fundamentação exigida, se é a Constituição, se é outra normativa infraconstitucional. Então, a gente tem que usar aquilo
que a banca solicitou. Júnior, posso usar a doutrina? Sinceramente, poder pode, mas o CESP não é tão exigente. E jurisprudência? Quando ele quer, ele exige, tá bom? Ele vem aqui e solicita jurisprudência de você, tá? O que tem ocorrido mais recentemente? Porque isso que eu falei é o clássico, tá bom, gente? Isso aí é a base, ou seja, se eu não sei fazer isso, não adianta, porque a banca não vai valorizar outro tipo de trabalho meu, certo? Bom, essa é a base. O que o CESP tem cobrado, assim, qual tem sido, vamos dizer assim, os riscos que eu posso correr aí em 2018, né, em relação à banca? Talvez eu coloquei aqui umas provinhas de 2018. É o seguinte, gente, alguns riscos aí que acontecem mais recentemente. Existe um assunto, até deixei no meu material aqui para vocês. Eu até abro a explicação com este assunto. Existe um assunto chamado coesão, tá? E coerência, que virou a mania das bancas agora do ano passado para cá. Então, o que seria coesão e coerência? Por exemplo, vamos supor, né, que vou trazendo para essa questão, vou deixar aqui mesmo nessa parte. Vamos supor que a banca solicite de você as hipóteses de atuação do Ministério Público, certo? Ou seja, as áreas de atuação. E aí você vai, não é exatamente dissertar sobre isso aqui, aparecem N áreas. O que você tem que fazer? Às vezes a banca coloca um estudo de caso aqui em cima que tem a ver com o direito do consumidor. Então, o que você tem que fazer, né? Quando você vai usar algum exemplo para poder justificar a defesa desses direitos difusos, por exemplo, o ideal é que você trabalhe com um exemplo bem alinhado ao caso que está sendo proposto para você. Não que você não possa citar outros, mas que você não possa esquecer este ou deixá-lo em primeiro plano. É uma das questões que envolve a coerência. Existe também, por exemplo, vamos supor, a banca às vezes trabalha em situações de causa, dependendo da situação, causa, efeito e, por exemplo, solução. Que dentro do âmbito da lei, muitas vezes, né, tem aí a ver com os conceitos da lei, ou seja, a sua aplicação ou definição, quando você está lá nessa área penal, de algum tipo de delito, tá certo? Os efeitos ou as circunstâncias vinculadas a isso, e a solução, por exemplo, vem a ver com a parte em que a lei oferece sanções. Então, é bom que você trabalhe de forma bem alinhada, procurando apresentar os seus motivos de forma organizada. O que você trouxe em primeiro lugar como elemento causídico, que ele possa ter na mesma linha a defesa, ou seja, e a solução e aquelas hipóteses de aplicação. Então, vai se exigir hoje não só a apresentação de um conteúdo, mas muito, gente, da apresentação de uma organização coerente, tá? É claro que aqui no curso a gente vai mostrar isso para você de uma forma bem nítida, ok? E uma última dica aqui na parte de estrutura antes de a gente entrar na aula, por exemplo, eu trago aqui duas questões envolvendo o Ministério Público, que foram questões não do Ministério Público Estadual, mas do Ministério Público da União, a prova de 2013 e também a prova de 2010, né, mostrando situações em que os alunos erram, cometem erros procedimentais mesmo sabendo determinadas situações. Por exemplo, eu trouxe aqui uma questão bem emblemática de um aluno que foi reprovado em 2010, com essa discursiva digitada aqui abaixo, que eu vou comentando os erros dele, e em 2013, já com a redação da aprovação. 3 anos depois ele passou no concurso, no MPU. Mas qual foi a diferença? Não é? É prestar atenção. É uma banca que exige muita atenção. Então, por exemplo, vocês vão ver que um item e outro da questão muitas vezes entrega a própria questão. Por exemplo, em 2013, que foi o concurso em que ele foi aprovado, né, se perguntava algo que estava na moda, sim, porque o CESP, atenção, o CESP gosta de pedir
conceitos, ou seja, questões bem básicas de assuntos que estão na moda. Ah, Júlia, mas ele pede jurisprudência. Calma, que eu vou te mostrar que não é tão assim desesperador, não. Então a banca pediu, por exemplo, que se redigisse um texto dissertativo acerca da relação entre princípios institucionais do MP e a sua competência para promover atividades investigatórias, né? Que tem a ver aí com instauração penal, da ação penal. E na época se discutia se o Ministério Público teria essa competência ou não. Aí a banca foi e perguntou: a competência em apreço está expressamente prevista na Constituição de 88, entre as funções institucionais do Ministério Público? Então o aluno tinha que redigir sobre isso. Ora, um aluno muito ansioso, o que ele fez na prova? Muita gente entendeu, muita gente errou esse primeiro tópico, dizendo que sim, que estava expresso. Gente, se a questão está em discussão, é porque não está expressamente previsto. Muitas vezes está implícito. Tanto que está implícito que a banca vai perguntar sobre a posição do STF em relação a isso. Então, se o caso trazia problemática, é claro que não está expresso, está implícito. E aí perguntava: qual o posicionamento atualmente predominante acerca da matéria na jurisprudência do Supremo? Ora, se estava implícito e o assunto estava na moda, naturalmente o Supremo viria a fechar aquela lacuna constitucional, concordando com o Ministério Público acerca dessa questão da competência para a instauração da ação penal. Então, quer dizer, para investigação, para fins de instauração de ação penal. Então, isso quer dizer que era uma questão óbvia. E aí pergunta, né? Como o Supremo aplica a doutrina dos poderes implícitos a essa matéria? Gente, bem ou mal, se o negócio está implícito, né? O Supremo vem a trabalhar em cima usa essa doutrina como elemento de validade. Então veja que o aluno, ele consegue exatamente, ele vai na mesma linha, ele corrigiu as falhas que havia no concurso anterior. Então ele vem, nesse sentido, o atual posicionamento de jurisprudência do MP, acerca da competência investigatória na seara penal, consiste no entendimento de que há admissibilidade constitucional para tal. E aí, quer dizer, ele fala isso aqui e vai parafrasear essa fala. Por que parafrasear? Ora, porque no âmbito da lei, no âmbito do direito, vamos dizer assim, o pleonasmo, ou seja, a repetição, ela é necessária. A repetição ou a exemplificação, ela é necessária para a clareza. E o SESP cobra isso, é chamado recurso de coerência no plano da escrita. E aí veja que o SESP ainda faz mais uma pergunta redundante, é a chamada redundância da lei, não é? Para o Supremo Tribunal Federal, a esse caso se aplica a doutrina dos poderes implícitos, visto que esta permite o entendimento, sim, a doutrina é a ferramenta que vai permitir ao Supremo o entendimento de que se configura implícita essa autorização, ela está presente na Constituição. E ela é aí o meio para se empoderar o Ministério Público como um receptor ainda da investigação criminal. Entenderam? Então, quer dizer, a gente vai ajudando o aluno, porque muitas vezes o aluno ele só está preocupado com o direito. Ele fala, olha, ele tem que saber tudo. Né? Por falar em saber tudo, vem aqui, vamos lá, vai cair na sua prova. Né? Porque esse vídeo foi feito com essa intenção, de te ajudar a filtrar um pouco. Quando você chega aqui nos conteúdos específicos, que poderão ser objeto de prova de vocês, na cabeça do aluno, ele pensa o quê? O conteúdo específico, então vai cair mais aquela parte, por exemplo, direito da infância e da juventude, porque o Ministério Público, ele tem, vamos dizer assim, esse âmbito como meio de tutela, né? O direito ambiental, porque é competência do Ministério Público a proteção ao meio ambiente. Os direitos difusos coletivos, muita gente vai bater só nisso daqui. É claro, gente, que essa parte toda aqui interessa em peso, tá? Em peso. Não dá para falar que o que é mais importante. Aqui interessa tudo em peso. A parte ambiental, principalmente a parte, vamos dizer assim, eu não entraria numa prova discursiva tão preocupada, não é? Com as resoluções do CONAMA, por exemplo. Isso aqui é para você estudar, porque naturalmente vai ter importância para a prova fechada. Mas, por exemplo, princípio de tutela do patrimônio cultural, toda a parte de princípio de tutela,
né, de conceitos, a parte mais conceitual, a parte das ações, por exemplo, ação civil pública, mandado de junção ambiental, esse tipo de coisa, essa parte mais conceitual, ela tem uma importância mais significativa numa prova discursiva do modelo CESP, tá certo? E a mesma coisa, a parte que tem a ver com direitos da infância e da juventude, principalmente aquilo que passa a ser aí a parte que tem ligação direta com o Ministério Público, sim. Mas você não pode menosprezar, por exemplo, a parte do direito processual penal, que está tão em voga por conta dessas operações que nós temos por aí, né? De que participa o Ministério Público. Operação meios de obtenção de prova, tá certo? A participação do Ministério, do MP, por exemplo, em relação, vamos dizer assim, aos acordos, né, de colaboração premiada, certo? Aos meios de interceptação telefônica ou interceptação telemática, que estão tão hoje falados, então você tem que ficar de olho nisso. Essa parte penal, né, a parte mais ligada assim, a crimes hediondos, crimes contra o meio ambiente, então é uma parte que chama bastante atenção, né? Parte ligada a crimes contra finanças públicas, crimes contra o patrimônio, porque a gente tem muito disso acontecendo hoje com muita participação. Então isso pesa bastante. Na área processual civil, observar as mudanças que o direito processual civil trouxe aí para o Ministério Público, relacionado a prazos, relacionado aí à autoria de ação, esse tipo de coisa. Então você tem que ficar atento a isso, né? E na parte do, vamos dizer assim, do direito civil, na parte do direito do consumidor que pesa bastante nessa área aqui, né? Quando eu vou à Constituição, sempre observar, ter certinho na Constituição os poderes que são dados ao Ministério Público, o reconhecimento do Ministério Público enquanto instituição de atuação aí ao lado da justiça, né, quanto componente constitucional. Então observe como a Constituição traz aquilo ali. E na parte do direito administrativo, de olho. Por quê? Porque a gente tem muita coisa acontecendo no âmbito da administração pública que tem exigido a participação do MP. E o CESP adora direito administrativo, tá, gente? Por isso que eu falei para você não ficar só de olho em direitos difusos, assim como alguma coisa isolada. Mas fique de olho na lei de licitações, certo? No papel dos agentes públicos, como que a lei trata isso, certo? Porque isso daí pode vir a ser cobrado para você. Na parte, por exemplo, do controle da administração pública, certo? Os poderes e deveres da administração pública, o poder de polícia, tá? O dever de agir. Então, são assuntos que são muito caros aí numa prova discursiva, como essa prova do CESP, né? A parte de convênios, por exemplo, que tudo que tem dinheiro público no meio, então você tem que ficar de olho, né? Tudo que mexe com erário. Então, atenção para essas questões. Questões ligadas aí a, por exemplo, atos de improbidade, de olho, tá, gente? Então vejam que o assunto é bem rico, bem rico. A banca pode tirar qualquer questão, mas eu estaria mais preocupada com a parte conceitual de cada uma dessas áreas, porque com certeza, pelo menos o primeiro item da prova discursiva, e vai cair na sua prova conceito, tá bom? Então, seja bem-vindo. O nosso curso é o Turma de Redação, né, que a gente terá aí 4 discursivas disponíveis para você. O curso pode dividir em 12 vezes, enfim, né? Entre no site para que você possa ver na descrição do site, você possa conhecer um pouco mais este trabalho, tá bom?